Hoje nós vamos falar sobre a mulher nas relações afetivas e nós vamos contar com a participação da Fabiana Maia. Ela já entrou aqui como Lab CNV, se não me engano, né, Fabi? Então vamos lá. Oi, Andréia, que bom que você conseguiu entrar. Karen, tô feliz de ver esse pessoal aqui, essa mulherada e alguns homens também, que ótimo, né, Fabi? A gente tem Isso aí, isso. ó. O Kenzo tá bem atento aí. Kenzo tá lá, você viu, né? Rafaela, minha sobrinha também. Então vamos lá, gente. Vamos começar que esse papo aqui é bom demais, né? Bora lá. Então, quero apresentar a Fabiana Maia para nós. Fabi, né, Fabi? De Isso coração. aí. E quero contar, assim, como conheci Fabi rapidamente. Não é ninguém menos do que a pessoa que me apresentou comunicação não violenta e que mudou a minha vida, né? Essa tal dessa comunicação não violenta. Então, tenho, assim, um carinho enorme e hoje é uma grande amiga que tenho. Aprendo muito com você, né, Fabi? Você não gosta que eu te chame de professora, mas você é minha professora, vai ser para sempre. Bom, somos aprendizes e professoras umas das outras, né? É verdade, é verdade. Aprendo muito com você também, minha querida. Que ótimo. Fabi, então, psicóloga, tem uma experiência com psicoterapia aí, 20 anos de estrada já, né, Fabi? E vou deixar você se apresentar e a gente começa, tá bom? Bom, difícil me apresentar. Eu diria que eu sou uma artesã do novo mundo, uma faxineira das relações, uma operária da consciência. Estou aí nesse trabalho de pesquisar, né, como a gente pode criar um mundo em que nós possamos ser mais autênticos, mais livres. Eu sou faminta pela liberdade. Então, a liberdade não só de ir e vir ou de comprar as coisas, como muitas vezes é associada, mas especialmente a liberdade em relação às minhas crenças limitantes. Essa é a liberdade que eu vejo que é a mais desafiante, né? E amo os conflitos, né, Rê? Amo, Adoro né? conflito. Uma Adoro das coisas conflito. uma das coisas que eu aprendo com você é permanecer no conflito. Eu acho isso ótimo quando você fala. Vamos ficar. A gente tem uma tendência a querer fugir deles, né? E eu tenho aprendido com você a ficar no conflito e aprender com o conflito, né? Então é muito interessante. Para a gente começar esse assunto aqui, Fabi, acho que vale a pena, como a gente está falando das mulheres nas relações afetivas, eu acho que vale a pena a gente, como você sugeriu, a gente fazer esse contexto, né? De que lugar nós estamos falando dessa mulher na relação afetiva, né? Acho que é Isso, importante colocar isso primeiro, né? muito bom. Eu sou uma mulher que amo homens. Eu me relaciono com homens. Tenho um companheiro, já estou no meu terceiro casamento. E estou nesse casamento já há 5 anos. Então, o meu lugar de fala é o lugar de uma mulher hétero, cis. Ainda que toda vez que eu falo sobre relacionamento, eu gosto de falar do ser humano. O ser humano se relacionando com outro ser humano. Então, quero muito que a gente possa incluir dentro da nossa fala, Rê, as mulheres que amam mulheres, né? E que se relacionam afetiva e sexualmente com outras mulheres. Uhum, Ou pessoas que estão nessa pesquisa do poliamor, se relacionando com mais de uma pessoa, amando homens e mulheres, que também é muito possível, né? E uhum. muito maravilhoso Sim. também. Então, só para a gente deixar claro, porque parece que a gente engata a primeira, né? Como mulheres héteros, cis, o pressuposto é que a nossa fala contempla e é direcionada para todas as mulheres heterossexuais, né? Heteroafetivas. E eu acho que a gente precisa amplificar aqui, gostaria que todo mundo pudesse se sentir contemplado. E, ao mesmo tempo, em alguns momentos, a gente vai falar sobre como que é ser uma mulher numa relação com um homem, né? Que Isso, tem uma isso. especificidade. Eu acho que isso é importante justamente por causa disso, porque dependendo do que a gente está falando aqui, muitas vezes alguns desafios das nossas relações afetivas é lidar com homens, que são diferentes de mulheres. Então, às vezes, a dificuldade da gente se comunicar ou se entender passa por essa questão do gênero, né? Então, foi bem importante
colocar esse contexto. E aí eu já vou até começar com uma pergunta que veio, que foi sugerida para a gente falar aqui hoje, porque é justamente sobre isso. Sobre essa questão, homens e mulheres querem coisas diferentes numa relação afetiva? Esperam coisas diferentes? Eu ouço ainda mulheres falarem que muitas mulheres querem formar uma família e casar, né? As que não tiveram filhos querem ter filhos. E às vezes nós ouvimos os homens com essa ideia, ou foram educados, ou têm uma ideia, uma cultura assim de não querer casar, fugir de casamento, né? Existem algumas coisas. O homem fugindo do relacionamento e a mulher louca por um relacionamento. Isso é algo, ainda é assim. Na sua opinião, você que lida com gente, com muita gente, mas eu sei que você tem um trabalho exclusivo lá no Luminous, que é o Avalon, que é exclusivo para mulheres, do qual eu já participei, a Dani também. E então, assim, na sua vivência com mulheres, quando elas compartilham as suas questões aí, você acha, na sua opinião, que homens e mulheres querem coisas diferentes na relação afetiva? E Tô aí, chegando. Fabi? Chegou! Ei. Oba, cheguei. Pronto. Agora vai dar certo. Ai, lamento, gente. Aí floresta é assim, a internet. Agora vai. Tem, Vamos que vamos. tem dia que não Bora funciona. lá. Eu Então, troquei de a rede de novo pergunta agora foi, que eu acho que vai funcionar. tá bom. A pergunta foi se você acha que as pessoas, que homens e mulheres querem coisas diferentes. Já rolou vários comentários aqui, tá? Tá, vamos lá. Então, eu acho que tem uma contextualização sócio-histórica para a gente fazer dentro dessa pergunta, né? Porque, à primeira vista, parece que é óbvio, né? Nas histórias que a gente vê, na própria história da gente, né? Muitas vezes a mulher querendo, né, mais relacionamento, querendo casar, né? Quantas vezes eu encontrei um cara, já ficava sonhando com casamento, tendo filho com ele, etc. Então parece que tem alguma coisa muito cultural também relacionada ao casamento para a mulher como sendo uma estratégia muito eficaz para a gente ter segurança, apoio, né? Consideração, companhia, mas especialmente segurança. E isso é uma questão bastante sócio-histórica do patriarcado, né? A partir do momento em que a gente vive uma cultura em que o patrimônio, olha só que interessante essa palavra, Rê, patrimônio é cuidado pelo homem e matrimônio é cuidado pela mulher. Olha a origem dessas duas palavras. Patri vem de pai, né? Então, quem cuida do patrimônio é o homem e quem cuida do casamento, da família, do matrimônio é matri, é a mãe, mater. Então, isso é uma configuração milenar já, né? Que a gente vive não só na cultura ocidental, mas se você for para o Japão, para a China, para a Índia, se você vai para uma aldeia indígena, né, na Amazônia, você vai encontrar uma configuração muito parecida. Então, esse é um fenômeno que a gente diz que ele não é só cultural, ele é astrofísico, né? Ele foi acontecendo em várias culturas ao longo do planeta, ao longo do tempo, né? Então, tem algo que eu quero aprender cada vez mais a desconstruir, que tem a ver com aonde está o meu eixo de segurança. Se eu não me sinto segura como pessoa, confiante de que nada vai me faltar, que eu vou ter tudo o que eu preciso, que eu sou capaz de conseguir meu sustento, de conseguir apoio, eu vou acreditar, possivelmente, né? Eu vou botar mais um tijolinho aí nessa crença de que o casamento é a estratégia mais segura para que eu tenha uma velhice boa, para que eu tenha um patrimônio, para que eu tenha respeito da sociedade, né? Então, eu quero questionar essa crença de que as mulheres querem compromisso e os homens não querem compromisso. Quero questionar bastante essa crença, né? Especialmente nessa galera que está aí agora, né, virando adulto, tem uma outra percepção de onde está a segurança. A segurança está dentro de mim, não está num casamento, não está num emprego, né?
E o que que acontece? Se eu acredito que o meu eixo de segurança está num casamento, seja ele com um homem, com uma mulher, com quem seja, o que que vai acontecer? Eu vou começar a estabelecer uma relação de dependência e codependência nesse casamento, ou nessa relação. Talvez por isso que tenha essa coisa, né, social de que os homens não querem compromisso e etc. Porque talvez seja asfixiante mesmo esse casamento em que o meu eixo de segurança está no outro, né? Então, às vezes eu celebro o casamento e a primeira coisa que eu falo é: olha, fulaninho ou fulaninha, o outro não vai te fazer feliz, tá? Aí viro pro outro e falo: ó, esse teu companheiro ou tua companheira, ele não vai te fazer feliz, tá? É interessante que quem tava dormindo ali, né, acorda, porque fala: uai, não era Fica isso parecendo que que você tá estava jogando sendo praga, esperado né? de ter Mas não é dito. isso. Parece que eu tô jogando praga. Não, mas a questão é que a essência da dependência e da codependência é justamente eu acreditar, quando eu estou me relacionando, que você vai me fazer feliz, que toda fonte de alegria, de felicidade, agora vem de você, né? E eu também sou responsável por ser sua fonte de confiança, de alegria, de apoio. Então, acho que a grande libertação aqui está em a gente se faz feliz, né? Eu vi uma charge outro dia que eu gostei muito. Era uma mulher falando assim para um cara, né? É, ele falava assim para ela: ah, eu vou te fazer feliz. E ela dizia assim: não precisa, já venho feliz de casa, sabe? Então, eu acho que essa que é esse que é o grande lance, né? A gente se relaciona com o outro por escolha. A minha vida é maravilhosa sozinha, mas ela fica melhor ainda com o meu companheiro, né? E a partir dessa ética, estética relacional, a gente começa a viver a liberdade dentro da relação. E não mais esse aprisionamento, né, Rê? Que a gente já viveu em tantas relações, né? Então, eu vejo que tem uma desconstrução para a gente fazer Isso. nessa crença de que a mulher quer. E aí tem a natureza também, né? A mulher é vaso, o homem é flecha, né? Na crença indígena, tem muito essa coisa também, né? Da mulher vaso e do homem flecha. E talvez tem momentos da vida em que a gente realmente queira, né? Uma relação mais estável, etc. E aí a gente vai achar parceiros ou parceiras aí que estejam na mesma sintonia. É, mas assim, muito interessante, porque o que eu escuto você falar é a importância da gente, ao invés de ficar presa nessa crença de que mulher é mais romântica, inclusive dentro dos comentários aqui, que a mulher quer romantismo e que o homem quer sexo. Então a gente se desprender dessas crenças, porque elas vêm disso tudo que você está falando, né? Milênios aí de uma cultura e olhar que somos seres humanos e se a gente olhar sob os olhos, sob a ótica da comunicação não violenta, as necessidades são as mesmas e todos nós precisamos de apoio, de toque, de carinho, de valorização. Então, assim, olhando sob esse olhar, a gente se desprendeu um pouco dessas crenças que nós trazemos e desses rótulos e para que a gente consiga mais avançar com mais, como que eu digo, para a gente poder estabelecer novas relações, relações diferentes, né? Diferentes do que a gente vê, assim, então, como que eu digo? Bom, preso a essas crenças, né, Fabi? Vamos falar dessas crenças aí. É. É isso aí. É interessante que apareceram duas vezes aqui comentários falando: ah, eu me sinto feliz sozinha, tô bem e tal, mas às vezes me falta colo. E é interessante, por que será que a gente acha que o colo tem que vir de uma relação afetiva sexual? Então, eu quero ampliar esse conceito. Foi muito interessante, eu tive uma experiência, depois do meu segundo casamento,
Eu fiquei 4 anos sem me relacionar com ninguém, sem dar um beijo na boca. Imagina para a escorpiana ficar 4 anos sem dar um beijo na boca, um certo desafio, né? Mas para mim foi um período em que eu escolhi trazer minha energia para minha espiritualidade, especialmente para a cura da minha criança ferida, Rê. Porque eu percebi nesse casamento, especialmente, o quanto eu tinha sido fisgada pela minha criança ferida e entrado numa relação difícil, né? Abusiva, inclusive. E, e aí, o que eu percebi nesses 4 anos, sem nenhuma relação com nenhum parceiro, é que eu recebi tanto colo, eu recebia tanto abraço. Por quê? Porque eu estava começando a cultivar uma vida em comunidade. Eu me abri para uma vida em comunidade, eu comecei a cultivar a rede de apoio. Então, a minha vida estava riquíssima de cuidado e de apoio. Então, eu comecei a perceber que, opa, de repente, se eu não encontro um companheiro que realmente faça a minha vida ficar muito melhor do que ela tá ótimo do jeito que tá. Porque eu encontro todas as minhas necessidades aqui podem ser supridas e atendidas. O toque físico, a intimidade, o carinho, a atenção, a consideração, né? Que é tudo isso que é muito interessante. O que eu vejo é que a gente busca isso no casamento, casa achando que vai encontrar, e a maioria das pessoas que eu conheço vive uma tremenda solidão no casamento. Né? É a solidão acompanhada, que é pior do que se sentir sozinha e tá sozinha mesmo, né? Inclusive a piada do dia hoje, você deve ter recebido também, que foi assim, orientações para evitar coronavírus. Não dar beijo na boca, não se aproximar, ficar 2 metros de distância de qualquer pessoa. Para quem está casado, então não muda nada. Você viu essa piada hoje? Olha que triste. Ai, eu não vi essa. Virou piada Essa eu não hoje. vi. Para quem tá casado, então não vai mudar nada, porque não pode dar beijo na boca, não pode chegar perto, não pode ter intimidade. Olha que triste. Ó. Mas enfim. Olha que interessante. Mas então, essa piada ilustra exatamente isso que eu tô falando, isso, né? É por isso que eu lembrei. Da solidão no casamento. Exatamente. Eu me dei conta disso também, né? Fabi, recentemente, eu faço parte de um grupo de mulheres, elas inclusive estão reunidas lá, saindo daqui eu vou lá. E um grupo de mulheres que presenteia uma outra com um chá de bênçãos, um encontro, né? Então, a cada mês é uma que recebe os cuidados de todas as outras, de acordo com o que ela coloca, que é aquele momento de vida. É muito gostoso. E o meu foi em novembro do ano passado. E foi um dia tão especial para mim que eu recebi massagem. Imagina uma pessoa receber massagem de 20 mãos diferentes. Eram 10 mulheres me massageando, me deram banho, me fizeram massagem, banho mesmo. Me deram banho numa bacinha, numa piscininha, numa piscina inflável, com aguinha morna, me deram banho, depois me massagearam com óleos cheirosos. Isso por 2 horas. E eu tava em êxtase, eu ficava assim, gente, é exatamente o que você está falando, né? Eu tive muito essa percepção de que eu não preciso estar numa relação afetiva para ter colo, para ter abraço, para ter carinho, para me sentir apoiada. Então, assim, quando a gente também consegue se desprender disso, a gente se relaciona, como você falou, se vale a pena mesmo, se aquela pessoa tem a acrescentar, né? Porque às vezes a gente vai na expectativa de atender algumas necessidades e a gente passa anos ali cega e não olha para que aquelas necessidades que a gente esperava não estão sendo atendidas e tem várias outras coisas e outros desafios, né? E aí eu vejo uma história de então muda de marido, né? Ou de marida, troca a relação, né? Essa pessoa que não está me atendendo, mas acaba caindo na mesma configuração de relação. Porque eu tô igual, então eu vou igual para uma outra relação. Eu vou buscar uma outra figura para entrar em codependência, né? E aí acabo vivendo outra solidão. Então, eu acho que o grande lance, Rê, é o autoconhecimento. Isso, para mim, é o maior investimento que uma pessoa pode fazer na sua vida. Porque é encontrar essa criança ferida que está aqui dentro, né? Essa criança carente, a criança abusada, a criança né?
essa criança abandonada muitas vezes, por milhares de coisas que podem ter acontecido na nossa infância e que essa figura ela fica meio congelada aqui dentro, né? E fica se satisfazendo com migalhas nessas relações empobrecidas, né? Então tem alguma coisa em que eu quero muito, eu quero viver uma relação com muita plenitude, né? E eu vivo em comunidade, então na verdade eu não tenho um marido, né? Eu tenho 3 maridos. Olha só que interessante. Que delícia, né? E cada um deles me abastece, me satisfaz em algum aspecto da minha vida, né? Tem um que lava minhas calcinhas e que cuida do meu financeiro e é uma pessoa que eu tenho conversas espirituais assim super fortes. Tem o outro que é meu parceiro de trabalho e é uma figura que tem uma escuta empática como eu não conheço ninguém nesse planeta que pode me ter. Tem o meu parceiro querido que cuida de mim e que eu cuido dele e que é meu parceiro sexual, que é o Glenn, que é um homem inteligente, sensível, romântico. E a gente faz planos e sonha um mundo novo que a gente vai construir. Então, eu acho que tem uma coisa de poder criar uma nova configuração, né? Onde eu vou buscar minha fonte de alegria e de felicidade, de abastecimento dessas necessidades, né? Não necessariamente com esse meu parceiro, né? Com quem eu me casei. Então eu acho que tem É interessante você uma falar assim, possibilidade agora. quando você fala que tem 3 maridos, a gente não está falando em poliamor, né? Não nesse momento, né, Fabi? A gente pode falar sobre isso, mas só para ficar claro que às vezes você fala assim, as pessoas acham que você está falando de poliamor, que é uma relação poliamorosa, né? Mas aí achei interessante porque é justamente mostrar que a gente não precisa ter expectativa de que uma pessoa ou um homem, um parceiro, o marido, o namorado, vai atender todas as suas necessidades, ou corresponder, ou te dar colo, te ajudar a organizar sua vida financeira, ser seu parceiro sexual, ser aquela pessoa que bate papo super profundo sobre o cosmo e as coisas que você acredita, né? Então, a gente querer tudo isso numa pessoa só é realmente ter uma expectativa, assim, pedir para se frustrar, né? Porque a gente não vai encontrar uma pessoa que atenda Isso. todas as nossas expectativas, né? Então, é interessante você Sim, falar aí exatamente. dos E eu, 3 maridos. é lógico. E eu posso ter relações profundas com homens e mulheres, de trocas, né, com conexões muito intensas, sem precisar também me relacionar sexualmente com elas, né? Uhum. Eu acho que também tem essa configuração, porque também parece que tem uma chave, né, que fica onde a intimidade, a conexão profunda e o cuidado se dá com com aquele que eu tenho uma troca sexual, né? E o que eu estou experimentando na vida em comunidade é que não precisa ter uma troca sexual, né? Uhum. Mas E eu ainda assim pode observo ter muita que intimidade, né? eu escutei uma vez de uma mulher que ela estava no ela tinha se separado e o ex-marido não dava mais a mínima bola, nem para ela, nem para os filhos. Estava mais interessado na nova família que ele estava criando, né? E aí ela virou para mim e falou assim: ai, Fabi, é assim mesmo. Os homens só cuidam de quem eles estão trepando. Ela falou isso para mim. Então, eu observei uma tristeza muito grande nisso, sabe? Como se realmente eu precisasse me relacionar sexualmente para ser cuidada. E isso é um dos códigos do patriarcado, Rê. O patriarcado, que é esse sistema de dominação exclusivista, né? Onde existe uma configuração dominante, né? Homens brancos, escolarizados, héteros, cis, etc. É muito interessante para o patriarcado que a gente acredite que, sim, eu preciso me relacionar sexualmente com alguém para que eu seja cuidada. Então, é totalmente transgressor o que a gente está fazendo, né? O que vocês, esse bando de mulher, está fazendo é super transgressor do patriarcado, né?
É lindo isso. Levantar essas bandeiras, né? De liberdade mesmo, de ter voz, né? Antes de nós vieram muitas mulheres, né? Nos últimos 200 anos, mas acho que a gente está num momento assim que... E sabe o que eu vejo, Fabi, você falando isso? Porque quando a gente fala do patriarcado, do homem branco, os homens estão apavorados, né? Há uns anos atrás, eu fazendo terapia com uma terapeuta que mora nos Estados Unidos, a Andrea, ela, ela falou para mim, foi muito interessante, eu estava casada ainda e a tentativa era salvar o casamento. Porque antes de eu separar, uma amiga minha falou assim, amiga, faz terapia com essa terapeuta porque ela ajudou a salvar meu casamento. E eu falei, então tá, foi minha última cartada. Eu fui fazer terapia pelo Skype, porque ela mora nos Estados Unidos. E as sessões era justamente a tentativa de salvar esse relacionamento, né? De ainda salvar esse relacionamento. E à medida que a gente foi caminhando ali nas sessões de terapia, uma vez ela falou assim para mim, eu vou te indicar um livro que você vai ler, você vai entender melhor que tudo isso que você está dizendo, que você pensa sobre os homens, é verdade. Se tiver homens aqui, vocês me perdoem, mas é fato, tá lá, é ciência comprovando. E aí eu falei, o quê? Que eles são infantis e covardes? Aí ela riu e falou assim, que eles são infantis e covardes. E aí ela me falou desse livro que mostra os motivos, né, históricos, políticos, antropológicos, que explicam por que os homens da nossa era estão em crise. Os homens estão em crise porque a grande maioria dos homens não conseguiu sair da psique infantil para adulta. Então, tanto que a gente reclama disso, né, Fabi, da gente não encontrar homens maduros que queiram se relacionar, né? Mas eles sofrem também, né, Fabi? Eu gosto de defender os homens porque a gente convive, a gente vê os depoimentos dos homens nas vivências, nos retiros, nos cursos, e é sofrido para eles, é pesado para eles isso também, né? Não sei se a Fabi deu uma travadinha lá, mas... Tá punk, tá muito difícil ser homem nesse momento. Agora, uma coisa que me pega, Rê, é que nós é que criamos esses homens, né? Nós duas somos mães de menino, inclusive. Sim. Né? Então, Sim. esses homens que estão aí foram criados por mulheres, né? É que eu acho que foram criados por mulheres que ainda estavam acreditando que o eixo de segurança dela estava em outro homem, né? E eu me lembro que, por mais que minha mãe tentasse fazer bastante equivalência entre eu e meus dois irmãos, tinha horas que eu arrumava a cama e eles não arrumavam a cama, né? Então, tinha uma certa diferença ali. Então, eu acho que tem uma crise bem grande agora nos homens. E é ótima essa crise. Que bom que ela está acontecendo. Que é uma crise em que eles começam a ter esse ego narcísico, né? Pô, eles são fracos e covardes, né? São infantis e covardes, você falou. Infantis e mas covardes. no fundo, a ilusão. Infantis e covardes, mas a ilusão que é posta em toda a narrativa dessa sociedade é o contrário, né? Que eles são poderosos, que eles são fodões, etc e tal. E o que está acontecendo agora é um desempoderamento dos homens, né? Com o empoderamento das mulheres, está acontecendo o desempoderamento dos homens. Não é isso que a gente quer, só deixando bem claro, né? Eu estou falando em nome de um movimento, né? Tô falando do movimento Avalon, enfim, Mulheres Exponenciais, que a gente está na mesma vibe. O que nós não queremos é nos tornarmos as opressoras dos nossos opressores. Esse é o grande movimento do nosso autoconhecimento agora. A gente não quer que aqueles que um dia nos dominaram agora virem dominados por nós. Porque se a gente fizer isso, a gente está no círculo vicioso da violência, né, Rê? Sim. Não é isso. Não é esse o lugar da evolução. Então, o que a gente quer é equivalência. Olha, presta atenção, eu nem usei a palavra igualdade. Porque não tem como a gente ser igual. A gente Não tem somos hormônios iguais. diferentes, a gente tem uma perspectiva. A gente tem útero, os caras têm testículo, tem, sabe, outra relação com o corpo, com a vida, outro olhar da vida. É mesmo diferente, né? Tem uma amiga Então, minha que fala o assim, é que a outro gente sistema quer nervoso. é Tem outro uma sistema amiga minha que é nervoso, é outra perspectiva. neurocientista, ela é PhD em neurologia, e aí ela fala assim, é outro sistema nervoso, o homem.
Definitivamente. Então, o que a gente precisa nesse momento, eu acho que tem um olhar de muita empatia para com os homens, né, Rê? Tá difícil para Sim, eles. Porque ainda no modelo mental, é isso, ou você é dominado ou você é dominador. Ou você é explorado ou você é explorador, né? Nessa mente binária. É isso. E o que a gente pode talvez mais contribuir nesse momento nas relações com os homens é justamente de dar uma escuta empática para eles. Tá difícil, né, cara? Tá difícil esse momento. Talvez você não saiba muito bem como seduzir, né? Eu escuto de vários homens, inclusive teve um que eu atendi há um tempo atrás, em que ele falava assim para mim, Fabi, um rapaz jovem, 20 e poucos anos, ele falou, Fabi, eu não consigo mais ser autêntico numa relação com uma mulher. Porque se eu falo alguma coisa, eu tô sendo machista. Se eu não falo alguma coisa, eu tô sendo passivo. Então eu não sei mais o que eu faço. Se eu elogio, eu tô sendo abusivo. Então tem um não lugar agora dos homens, é. né? De muitos homens, que é o não saber como se relacionar com essas mulheres. Então, eu acho que agora é muita empatia mesmo, muita escuta para esses homens, muita construção juntos, né? Vamos construir uma relação onde eu quero te pontuar a cada momento o que eu te dou consentimento e o que eu não te dou consentimento. É isso que é muito novo, né? A gente, talvez empoderamento seja a gente dizer não. Isso eu não quero. Isso agora e desse jeito, não, né? Então, isso era o dar o consentimento ou não dar o consentimento. Agora, o que a gente está pesquisando muito forte no LabCNV, nessa pesquisa que a gente está fazendo linda, né, Rê, com comunicação não violenta, é como que eu digo não para esse companheiro, para essa pessoa com quem eu estou me relacionando e faço companhia para ele. E aí, cara, como que tá para você agora escutar que eu não quero isso? Como você tá se sentindo agora? Né? Então não é só eu me empodero, digo não e dane-se o outro. Porque aí a gente está de fato, né, repetindo esse círculo vicioso, onde agora eu vou experimentar o prazer de ser a abusadora, a Agora é a dominadora. nossa vez, né? Sofremos tanto e agora é a nossa vez, né? É sair desse Pois lugar, é. desse movimento, né? E aí a gente está agindo com a raiva. E essa raiva é muito legítima, né, Rê? A gente está trabalhando super forte isso no Avalon, no movimento que a gente faz, nesse movimento que a gente chama Avalon Selvagem Feminino, né? Justamente porque tem uma raiva que é muito legítima. A raiva do abuso sexual, das nossas irmãs, das nossas tias, das nossas avós, das nossas mães, de nós mesmas, né? De um E que se abuso do manifesta, né, não Fabi? Quando a lugar, gente da dá não voz. voz, né? Essa Porque quando coisa a do gente vê, homem. quando nós vemos nesses encontros, nesses momentos em É, que são só mulheres e que elas sentem-se seguras e conseguem se abrir, muitas delas relatam histórias, e o número é muito grande, né, Fabi, de abuso sexual, muito grande. Muitas histórias e que são um massacre para a vida de muitas mulheres e que muitas delas já depois de uma certa idade falam, olha, eu nunca tive coragem de falar isso e estou tendo coragem de falar isso agora. E é isso que você está falando, quando a gente vê essa raiva se manifestar, é avassalador, é um massacre, assim, e realmente é muito compartilhado, né? A gente traz isso nossa história mesmo, né? Registrada na nossa história, né? Então é muita raiva mesmo. sim. E o que. Então, e sócio-historicamente, a gente está saindo do silêncio, né? Mulheres silenciadas e silenciosas, sofrendo em silêncio, mas enlouquecendo e deprimindo, né? Porque é muito comum essa história de pais e de avós, né? De escutar, a mulher ficou insuportável, ela reclama o dia inteiro,
ela tá uma louca, né? Ou ela está deprimida. Então, do silêncio se manifestou ou enlouquecimento ou é, ou Alzheimer, né? Por exemplo, que é o esquecimento total, né? De tudo. Ou a depressão. E aí agora que a gente está curando essa depressão, esse silêncio, essa loucura, o que vem, o que emerge é a raiva. E ela é legítima, né, Rê? Ela é legítima. Então, eu acho que talvez ao empatizar com um homem e contar para ele que está difícil nesse momento, lidar com toda essa carga, a gente pode também criar um espaço onde a gente pode ser escutada na nossa raiva legítima, não na manifestação mais distorcida e trágica dela, né? Que é o ataque de loucura, né? Que é a ranzinza, mas sim, sim, e tem raiva aqui. Tem raiva, porque mulheres da minha família foram abusadas sexualmente. Porque eu tive que entrar com o pé na porta profissionalmente, tive que gritar, tive que fazer muito mais do que muitos homens e ganhava menos do que eles durante muitos anos. Então, tem raiva aqui, né? Ok, assim, eu acho que agora é o momento da gente poder expressar essa raiva. Eu me E lembro, juntos vai ser mais legal. eu me lembro Fala. em um dos encontros que eu estava no Luminous era um aprofundamento em comunicação não violenta, não era só com mulheres, tinha homens e mulheres. E foi um dos momentos que a gente tinha que expressar alguma vulnerabilidade, não, acho que era lidar com os sentimentos, ou medo, ou a vergonha, e era para a gente compartilhar alguma coisa. E muitas mulheres compartilharam abusos sexuais. E das mulheres que estavam lá, nem era um grupo tão grande, eu acho que não tinha nem 30 pessoas. E algumas compartilharam. E um dos homens que estavam lá, eu me lembro quando ele se manifestou e falou que ele ficou assustado, porque ele achava que era exagero das mulheres. Quando as mulheres se colocam na posição de vítima e tal, e do abuso, que ele achava que aquilo era exagero, tá fazendo fita, né? Não é tanto assim. E que quando ele viu ali naquele momento de extrema vulnerabilidade, e quando a pessoa se vulnerabiliza de verdade, se permite se abrir, você sente a dor dela, né, Fabi? A pessoa se abre e você sente, porque você vê se manifestar aquela dor. E eu me lembro que ele ficou bastante surpreso, porque ele não achava que fosse tudo aquilo. E aí, enfim, eu tô falando isso Me porque lembro bem desse momento. porque os homens talvez olhem e falem assim, nossa, mas né, isso foi lá no passado, no cinto de castidade, mas hoje não é assim. Hoje as mulheres trabalham, as mulheres têm liberdade, poxa, né, você tem liberdade, você trabalha, você sai, você tem seu dinheiro, você faz. Então, vocês estão reclamando do quê, né? A gente vê isso, a gente vê até nos filmes, né? Aquele que eu até citei essa semana, Eu Não Sou um Homem Fácil, que é maravilhoso, um filme francês que tem uma inversão de lugar do homem e da mulher. Você já conhece esse filme, né, Fabi? Eu imagino. Não, não conheço. Não. Nossa, tem no Netflix. Eu Não Sou um Homem Fácil. O homem era um pegador lá, solteirão, com 40 e poucos, e ele bate a cabeça, entra em coma, e quando ele acorda, o mundo está ao contrário. A maioria dos cargos de liderança é das mulheres, os cargos de limpeza, serviço, é dos homens. E os homens é que pintam as unhas e se depilam e usam roupas justas e salto alto. As mulheres correm de peito nu na rua e aquilo é normal. Ele acorda num mundo contrário. Nossa, vale muito a pena assistir, porque mostra... E nesse filme eles comentam, falam assim, vocês estão reclamando de quê, né? Vocês têm aí liberdade, a vida de vocês, né? A gente cuida bem de vocês, uma coisa assim. E então acho que os homens, muitos, eles não enxergam essas queixas como legítimas. Eu acho que a palavra que você está usando aqui, eles não enxergam como legítimas. E acho que cabe a gente também mostrar para eles, né, que são legítimas mesmo. Você falou uma palavra muito chave aqui, que é vítima. E é curioso, né, Rê, como tem uma fronteira muito tênue entre a vulnerabilização e o vitimismo, né? Então, e eu acho que é bem importante a gente pesquisar isso, porque
quando eu me vulnerabilizo, eu conto uma história que está profundamente ligada aos meus sentimentos e às minhas necessidades não atendidas, né? Uhum. O que eu preciso e que eu não estou tendo nesse momento. E tem uma história que faz com que eu possa ser vista na minha humanidade. Então, para mim, a vulnerabilização, ela rasga esses véus, né? Ele vai tirar as máscaras e poder ser vista na minha imperfeição, na minha pequenez, na minha criança ferida, né? E o vitimismo, a diferença para mim crucial aqui é que a narrativa que sugere o vitimismo, ela fala a mesma coisa, ela conta uma história, ela fala de sentimentos, mas eu atribuo ao outro a responsabilidade pelo que eu estou vivendo, né? Então, eu acho que tem o eixo da conversa aqui é que muda. Quando eu trago para mim e conto, olha, é mesmo, né? Tem essa experiência que é muito difícil que eu vivo e eu quero que você escute o que está acontecendo aqui dentro, né? Mas eu me apropriando, mesmo tendo sido vítima de abuso, por exemplo, né? Que é difícil falar que não tem uma vítima e um vilão, né? Quando um pai abusa sexualmente da sua filha, né? Eu atendi um caso recentemente de um caso de um homem uma moça que foi abusada durante anos pelo próprio pai, né? Como não nutrir uma raiva desse homem, como não olhar para esse homem como, né, um pervertido, um louco, né, um ser violento. E o trabalho que a gente foi fazendo era justamente dela poder encontrar com a criança ferida desse pai, Nossa. né? E abrir um É muito espaço muito exercício de legítimo. empatia, né, Fabi? É muito. Putz, Tem que punk, né? É superar um muita caso coisa. assim que bota a gente no limite. Me Nossa. botou no limite esse caso. Uhum. Porque realmente é muito difícil não se vitimizar, né? Claro, existe algo trágico que foi feito? Sim. Então também não é que a gente quer tirar totalmente, ai, não existe mais aquele que é responsável, né? Sim, tem consequências inevitáveis, inexoráveis do ato que esse homem fez, né? Agora, como é que ela faz o limão uma limonada? Como é que ela consegue acessar a sua própria dor, né? E não ficar nesse enredo em que em todas as suas relações ela vai encontrar aquele que é o abusador, né? Então, tem uma chave para sair, né? E eu acho que a gente vai ser muito mais escutada como mulher, seremos mais escutadas como mulheres a partir do momento em que a gente começar a se apropriar mais dessa narrativa. Talvez isso seja uma mulher exponencial, uma mulher empoderada, né? Aquela que consegue sair desse lugar onde eu atribuo todo a desgraça da minha vida ao outro, né? Que é o de O que vítima, você né? acha disso? E essa situação que você contou aí, que é realmente uma situação extrema, você falou, é difícil não responsabilizar o outro por uma situação como essa, e é difícil também a gente. Mas é porque eu lembrei da história que você conta da Malévola. Porque quando você falou encontrar a criança ferida do pai, é saber o que está por trás dessa história, desses atos tão trágicos, né? Desse homem violento e capaz de fazer algo assim com a própria filha, né? Que história que está por trás? Ou que histórias estão por trás disso? Porque com certeza tem. Que é a história que você conta da Malévola, não vai dar tempo da gente contar, que a gente tem mais 5 minutos. Mas tem no YouTube, tem o canal do Lab CNV, né, Fabi? Que tem lá a Fabi contando essa história. Que a frase... Fala a frase aí, Fabi. Por trás... a frase da Hannah Arendt toda dor pode ser suportada se por trás dela puder ser contada uma história. Essa frase, né, Rê? Isso, Você está se essa mesmo. referindo? E aí eu lembrei disso porque, Essa assim, frase é lindíssima.
porque realmente é difícil sair ali da raiva, da vitimização e de colocar esse pai como um monstro e superar isso, né? Mas adianta também ficar ali em volta da vitimização. O papel de vítima não nos leva a lugar nenhum. Não nos leva a um lugar melhor, a mais felicidade, a mais satisfação. Não vai levar. Não vai resolver, né? Então... Não, ele faz com que eu fique ainda aprisionada nesse enredo do drama, né? Do trauma, do drama e do sofrimento, no círculo vicioso da violência. Então, acho que essa é a consciência mais fina para a gente acessar nesse momento, né? Sobre qual é aquilo que realmente emerge de mim, né? Mesmo tendo vivido uma experiência trágica. Então é interessante que na não violência a gente não quer vilanizar e nem punir ninguém, mas ao mesmo tempo a gente não quer lidar com a impunidade, né? Então é um lugar em que não está nem na punição e nem na impunidade. É um lugar em que sim, eu quero que as pessoas que fizeram algo que viola a vida possam ser responsabilizadas por isso, e juntos a gente possa pensar em estratégias que possam reparar esse dano, ao mesmo tempo em que eu reconheço que tem do outro lado um ser humano, né? E que os atos trágicos, eles nascem a partir de uma dor que não pode ser escutada, né, Rê? E aí talvez eu acho que se a gente voltar para nossa temática, nosso foco, né, que são nós, mulheres, enfim, pessoas vivendo relacionamentos afetivos, eu diria que a escuta é o principal veículo, é o principal atributo aqui, né, de uma relação saudável. Eu lembro que meu filho, quando era pequeno, ele perguntou assim, mãe, o seu marido, que era o meu segundo marido, mãe, o seu marido já te deu um anel de brilhantes? Ele tinha visto em alguma novela, alguma coisa que alguém tinha dado um anel de brilhantes para a mulher. Eu falei, não, ele não me deu anel de brilhantes. Ah, mas quando eu casar, eu vou dar um anel de brilhantes para minha mulher. E aí eu virei para ele e falei, Tom, ok, se você quiser dar um anel de brilhantes, ainda que eu não ache muito ético isso, né? Se a gente pensar de onde os brilhantes são extraídos. Mas o que uma mulher mais quer, além, né? Mais do que um anel de brilhantes, o que a sua mulher mais vai gostar de receber de você é escuta. Talvez essa seja a maior manifestação de amor que a gente possa... Talvez o amor manifestado, né? Como o amor se manifesta, para mim é na escuta. E aí é uma escuta que a gente chama de escuta empática aqui, né, Rê? No Lab CNV. E é uma escuta que não é dar conselho para o outro, não é querer resolver o problema do outro, né? É sair dessa mentalidade problema-solução, e sim escutar a dor do outro. Fazer companhia para o outro no que ele está vivendo. Às vezes é dor, às vezes é uma celebração, né? Então, me parece que o que a gente mais precisa cultivar é a escuta. Sim. Nossa, em todas as relações, né, Fabi? Uma escuta verdadeira, interessada, Como né? isso para você? Uma escuta interessada. Nós temos mais um minutinho, 1 minuto e meio. Deu uma travadinha nos comentários aqui, eu parei de ver comentários. Eu não falei oi para minha mãe. Minha mãe entrou na live e falou, oi, eu estou aqui. E aí eu não consegui interromper a conversa e eu não consegui falar nem oi para a mamãe. Oi, mami, boa noite, obrigada por você estar aqui. E nós estamos terminando. Bom, comentários aqui. Fabi, te agradeço imensamente. Nossa, você sabe que eu ficaria horas te ouvindo. Eu tenho certeza que muita gente aqui, olha, o pessoal entrou e manteve aqui muita gente ouvindo a gente falar e você falar. Muito obrigada e até a próxima. Vamos fazer mais, não? Obrigada mesmo, de coração. Até a próxima, querida. Mulheres exponenciais, bombando. Vocês fazem um serviço lindíssimo. Parabéns. Tamo junto. Dani, um beijo. Beijo, boa noite. É isso Beijo aí, para com as todo crianças, mundo. com todo mundo. Beijo. Beijo.